Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com Rodrigo Orengo, direto de Brasília, depois de uma quarta-feira muitíssimo movimentada. Tudo deve acabar mais uma vez no STF, né? Que pode decidir sobre obrigatoriedade de vacina e sobre compra de doses da vacina, quando ela existir, pelo Ministério da Saúde. E aí, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. É impressionante, né, Megali? Como tudo acaba aqui no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, não tinha aquele ditado, Orengo, todos os caminhos levam a Roma. Agora levam todos ao Supremo. Os caminhos levam ao Supremo. Impressionante. Sempre tem a posição aqui do Judiciário. É interessante isso, Megali, porque sempre tem aquela crítica, né, de que, olha, o Supremo está atropelando, há uma judicialização da política. Só que o Supremo só age quando é provocado. E é provocado a todo momento, dessa vez por partidos políticos, né? O PDT já entrou com ação para que o Supremo se reúna, os ministros se reúnam e decidam quem vai tomar lá a decisão, quem vai ter a decisão, a palavra final sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação no Brasil. Esse debate começou depois da defesa feita pelo governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro rebateu, dizendo que o Ministério da Saúde não vai autorizar, não vai indicar lá a vacinação obrigatória. E tem previsão legal. Aliás, a lei ela é muito nova. A lei é aquela criada quando da viagem dos brasileiros que moravam na China, que tiveram que criar uma lei da quarentena, e essa lei foi estabelecida. E há uma previsão, né, para propostas legislativas que obriguem a população a se vacinar. Então há uma previsão legal para isso. Tem que ter lá uma audiência do Ministério da Saúde. O presidente está dizendo que o Ministério da Saúde não vai indicar a vacinação obrigatória. E agora já tem ação do PDT para que a palavra final não seja do presidente, seja dos governadores e dos prefeitos, né? Palavra e posição agora do Supremo Tribunal Federal, tem que agendar essa sessão. Agora, essa é uma discussão lateral, Megali, porque a principal delas é sobre a vacina. Não adianta ter obrigatoriedade da vacina se não tivermos vacina. E essa foi a discussão do dia ontem aqui em Brasília, depois daquela briga pública, daquela guerra declarada aí entre o governador de São Paulo, outros governadores, o presidente, sobre a vacina da China, da Sinovac, Coronavac. E já tem, inclusive, ação também na Justiça sobre esse assunto. O Rede Sustentabilidade entrou no Supremo Tribunal Federal para que o governo federal seja obrigado a assinar de novo aquele protocolo de intenções que foi assinado depois de uma reunião com governadores, só que essa questão foi descartada pelo presidente Jair Bolsonaro, ficou muito irritado aí com essa discussão pública, né? Não foi avisado, segundo ele, não sabia dessa história, né? E mandou rasgar aí esse protocolo de intenções. É difícil, Megali, que o Supremo ele realmente force o presidente a assinar um protocolo. Esse tipo de convênio já tem assinatura, já tem um acordo com outras instituições, né? O caso da vacina de Oxford, né? Já tem lá com a AstraZeneca também um protocolo assinado. O que pegou ontem mesmo foi a questão política, né? Foi uma briga política aí entre o governador, entre o presidente, e por enquanto não se assina aí protocolo de intenções até uma comprovação da eficácia dessa vacina. Mais uma vez, as questões vão parar aqui na Suprema Corte. Orengo, vamos falar aqui rapidamente sobre um outro assunto. Eu já perdi as contas de por quantas semanas, dias ou até meses a gente tem falado aqui sobre adiamento da análise do veto à desoneração à folha de pagamento. O Congresso marcou mais uma data, é? Mais uma data, primeira semana agora de novembro, 4 de novembro, já era a tendência, era a expectativa, agora está confirmada essa sessão. É uma sessão de Congresso que tem que reunir Câmara e Senado, já foram realmente vários adiamentos, o que mostra, Sheila, uma desconexão da realidade aqui dos parlamentares e até do governo que pressiona muito para esse assunto ser empurrado mais para frente. Por quê? Porque os empresários precisam tomar decisões agora, são os planejamentos, né? Precisam realmente definir quanto vão gastar no ano que vem e não conseguem fazer isso sem uma definição clara. Vai ter ou não a política de desoneração à folha de pagamento, que é algo que existe desde 2011. Ela foi prorrogada para o ano que vem, só que o presidente vetou, né? Para 17 setores, os que mais empregam no Brasil, a gente está falando de 6 milhões de empregos no Brasil, e a consequência, se esse veto não cair, realmente é a demissão, não tem outro caminho. O funcionário vai ficar mais caro para diversas empresas. São 6 milhões de empregos. Então a pressão é muito forte e tem votos aqui suficiente. Essa é uma matéria que é vista aí como jogo jogado, né? Basta colocar em votação que esse veto vai cair
e vai ser prorrogada essa política até o fim do ano que vem, uma espécie de fôlego que os parlamentares estão dando aí para empresários, né, pelo menos um ano para enfrentar essa crise. O governo estava tentando empurrar com a barriga esse assunto para servir ali como uma margem de manobra, né, ou o governo conseguir apoio, por exemplo, no início era para a CPMF, a nova CPMF, isso foi descartado. Depois um debate para ampliar a desoneração, né, também não andou. Então o governo ainda tenta usar esse assunto como uma margem de manobra ali, como uma barganha para que os parlamentares apoiem outras ideias, né? Mas esse assunto finalmente vai ser votado, tem que colocar um ponto final até para dar previsibilidade aí para os empresários. Rapidíssimo, Orengo. Megali vai matar, a Carla também, Pablo também. Mas e essa ideia do governo de contratar 51 mil servidores em 2021? Está colocando isso na proposta de orçamento? Não estava vetado? Não era proibido contratação de servidor até o final de 2021? É uma clara contradição, né, Sheila? Por quê? Porque é a contrapartida do funcionalismo. Já que tem a estabilidade, não vai ter aumento, vai continuar com o emprego, não vai ter aumento até o fim do ano que vem. E, em tese, não teria acréscimo aí, novas contratações, só que aí tem a vírgula, aí tem o jeitinho. E aí a lei estabelecida, naquele auxílio emergencial a estados e municípios, ela estabelece o seguinte, que há possibilidade de contratação de servidores públicos para reposição, inclusive servidores temporários da carreira militar. Então, há sempre ali uma vírgula, um jeitinho, e foi a mesma manobra que tentaram aqui na AGU, na Advocacia Geral da União, para promover procuradores. Eram 606 que teriam a promoção no meio da pandemia, no meio da crise fiscal, né? Mas diante de toda a repercussão negativa, a AGU acabou recuando, né? Então, é preciso agora uma resposta clara aí do governo se realmente teremos a contratação. Tem a previsão no orçamento, tem que votar o orçamento ainda. Aliás, o orçamento pode ficar para votação só no ano que vem, porque até agora não acertaram lá, não fizeram um acerto político para a comissão do orçamento, né? Não tem ainda presidência, relator, então isso vai ter que ser definido aí nos próximos dias. Caramba, eu falei que vocês iam me matar, Megali, Carla e Pablo, não pelo assunto, evidentemente, mas por esticar aqui já com o estouro do relógio, viu, Orengo? Depois falta tempo pra gente ir lá na frente. Orengo, um beijo, a gente se Valeu. empolga, depois tem que pagar o preço. É isso. Beijo, Orengo, até amanhã. Até amanhã, valeu. Até.